Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Sexta-feira da quinta semana da Páscoa, estamos aqui reunidos para rezar, para realmente mergulhar mais e mais na palavra do bom Deus, na palavra que nos ajuda a ter mais intimidade com o bom Deus. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, é uma grande alegria estar aqui com vocês e que possamos abrir nossos corações e deixar o Senhor falar conosco mais uma vez, mostrar o quanto Ele deseja nos transformar, nos fazer novos, nos fazer novas criaturas, seus filhos santos. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram então Judas, chamado de Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram também as seguintes cartas: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Sicília. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas dos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitarem essas coisas. Saudações a todos vocês. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refulja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos digo. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para irem e para que produzam fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. O que então pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amem-se uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que liturgia tão bela, né? Que liturgia bonita nós temos hoje. Nós temos o encerramento definitivo, até certo ponto, né? O encerramento definitivo, a completude daquilo que está sendo propagado, promulgado, digamos assim, no Concílio de Jerusalém, a primeira reunião entre os apóstolos e anciãos cristãos,
a primeira reunião em que a igreja de fato se coloca, os líderes da Santa Igreja se colocam para discutir eventos, né, discutir questões importantes e discernir a partir do poder do Espírito Santo, e isso é muito importante de ser compreendido também. Nós não podemos tomar decisões da nossa própria cabeça, nós não podemos escolher que a nossa vontade seja feita. O que de fato devemos fazer é escolher aquilo que o Senhor quer. E se o Senhor quer tocar os pagãos, que assim seja. Se o Senhor quer tocar os ateus, que assim seja. Que o Senhor quer atrair cada vez mais almas, não importa as suas origens, que assim seja. Nós vamos e nós devemos acolher essas almas e alcançar essas almas para que elas possam ser verdadeiramente tocadas e convertidas para a vida em Cristo. Deixar a velha criatura e assumir a nova criatura. Nós temos aqui então um exemplo, né? Atos dos Apóstolos é justamente isso, como um todo, o exemplo de escutar o Espírito Santo, de rezar ao Espírito Santo, clamar ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo fazer aquilo que ele bem entender, fazer aquilo que ele bem quiser. Aqui, por exemplo, nós temos então aquela comunidade, nós temos a comunidade de Jerusalém, os apóstolos e os anciãos reunidos, escolhendo alguns da comunidade para mandar para Antioquia, mesmo lugar onde estavam Paulo e Barnabé antes, né? Escolheram Judas, chamado de Barsabas, e escolheram Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram então a seguinte carta, como nós lemos: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que agora estão aceitando o cristianismo. Saudamos os nossos irmãos vindos do paganismo e que estão aceitando o cristianismo. Vocês são irmãos também. Vocês são como nós também. Não importa se assassino, não importa se era prostituta, não importa se era cobrador de impostos, não importa se você fazia sacrifício para deuses mentirosos, não importa se você fazia sacrifícios para falsos ídolos, não importa para quem você cultuava antes, o que importa agora é que você aceitou verdadeiramente a ressurreição de Jesus Cristo como uma verdade absoluta dentro de você e aceitou que Jesus Cristo fizesse parte da sua vida, ou seja, você acolheu o pão vivo descido do céu dentro da tua casa, dentro do teu coração, e isso é mais do que suficiente. O mesmo exemplo que acontece lá com Zaqueu, como nós vimos, né, quando Jesus entra na casa de Zaqueu e diz: hoje a salvação chegou nesta casa. Os apóstolos vivenciam isso, os discípulos vivenciam isso quando eles vão anunciar aos pagãos, vão anunciar aos gentios, vão anunciar aos judeus. Neste caso em particular, nós temos os irmãos vindo do paganismo que estão aceitando Jesus. E bendito seja Deus, meus irmãos e irmãs, que têm almas, têm corações que realmente estão se convertendo e estão aceitando a conversão e desejam essa conversão verdadeiramente dia após dia, buscando essa santidade, buscando uma vida verdadeira real com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja que esses irmãos, que existem irmãos que estão realmente querendo se converter. Infelizmente, hoje em dia é muito mais comum dedos apontados para julgar, dedos apontados para dizer quem pode, quem não pode, quem é, quem não é, quem peca, quem não peca, para olhar, né, o pecado do irmão ao invés de prestar atenção nos nossos próprios pecados, de apontar o dedo para o cisco no olho do nosso irmão ao invés de tirar a trave que existe nos nossos próprios olhos. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos e se dizemos que somos cristãos, verdadeiramente nós precisamos amar. O primeiro mandamento de Jesus é este: amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a nós mesmos, como nós mesmos fomos amados. Então, o que nós estamos fazendo, meus irmãos e irmãs? O que você está fazendo atualmente? Amando verdadeiramente, não importa quem seja, não importa se é ateu, não importa se é agnóstico, não importa se é pagão, não importa se é de outra religião, não importa, você ama realmente teu irmão ou tua irmã? Ou você está apontando o dedo até mesmo para pessoas que estão do teu lado, às vezes dentro da tua casa, dentro da igreja que você frequenta, não sei. Como é a tua vida? Como você reflete tua vida cristã? Aqui nós temos os apóstolos e os anciãos saudando os irmãos vindo do paganismo, vindo de outras religiões, vindo de outras ideologias. Estes estão se convertendo e entendendo que Cristo é a verdade. Bendito seja o Senhor. Irmãos que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Sicília, bem-vindos. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações, percebam. Olha só o que vai ser falado aqui nessa parte da carta, versículo 24. Alguns dos nossos, ou seja, alguns
que se dizem cristãos, que estão no nosso meio, causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Quantas e quantas vezes você fez isso? Nos dois lados. Quantas e quantas vezes nós fomos esses que causamos perturbações, que causamos problemáticas, que apontamos o dedo e quantas vezes nós fomos esses que realmente trouxeram apaziguamento, né? Que trouxeram a paz para os nossos irmãos e irmãs. Quantas vezes fomos assim? Quantas e quantas vezes nós fomos esses que transtornaram os espíritos, transtornaram as almas dos nossos irmãos e irmãs, quando na verdade deveríamos realmente impulsionar a vida espiritual deles. Impulsionar, dar glória a Deus, porque o Senhor está alcançando cada vez mais almas. Quantas e quantas vezes nós vemos nossos irmãos e irmãs se abrindo para a ação do Espírito Santo e desejando realmente uma vida de comunidade, uma vida profunda, uma vida que alcança mais e mais as almas. E quantas vezes nós vemos irmãos que apontam o dedo porque existem alguns que estão servindo com frequência, porque tem alguns que estão se consagrando, porque tem alguns que estão realmente à frente, porque tem alguns que estão fazendo coisas que outros não têm coragem de fazer. É mais fácil julgar, é mais fácil apontar o dedo do que realmente louvar a Deus e agradecer porque tem mais operários para a messe, não é verdade? Quantas vezes nós somos esses que causam perturbações? Quantas e quantas vezes nós somos esses que trazem paz? E aí os anciãos falam: nós não o enviamos, eles não foram enviados por nós, ou seja, eles não têm autoridade nenhuma, nós não colocamos eles à frente de nada, nós não demos poder para eles, eles estão entre nós porque são cristãos também, mas nós não demos poderes para eles, para que eles possam causar qualquer tipo de mal. Eles fizeram isso por causa da força humana, por causa da própria carne. Se existem irmãos e irmãs perto de você, se tem pessoas perto de você na igreja, no trabalho, na escola, se tem pessoas perto de você que estão causando perturbações na sua vida, que estão apontando o dedo para você, que estão te julgando, que estão te lamuriando, que estão lançando sobre você fardos e problemáticas que não são suas, não se preocupe. Esses não foram enviados por Jesus. Porque você reconhece pessoas que são realmente enviadas por Deus. Você consegue reconhecer. Versículo 25. Então nós decidimos de comum acordo escolher alguns representantes para mandá-los e enviá-los a vocês, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que vão retornar para Antioquia, vão retornar para a terra de vocês. Estes homens que escolhemos arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles. Seja Judas, Barsabás, seja Silas, seja Barnabé, seja Paulo. Estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Estamos lendo aqui a carta, né? Estamos enviando Judas e Silas, estamos enviando Barnabé e Paulo. Percebam, meus irmãos e irmãs, por que eles estão sendo especificados na Bíblia, né? Por que a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, especifica os nomes? Primeiro, para demonstrar qual é a verdade. Versículo 28. Decidimos o Espírito Santo em nós. Decidimos o Espírito Santo em nós. Foi o próprio Espírito Santo quem deu a ordem. Foi os discípulos, os apóstolos, os anciãos, eles em comum acordo, em jejum e oração, ouvindo o Senhor, que discerniram o que o Espírito Santo queria. O Espírito Santo queria que Paulo e Barnabé retornassem para a região da Licaônia, Antioquia, Síria e Sicília. Retornando para lá, eles iriam junto com Judas e Silas, Judas, Barsabás e Silas. E assim, o Espírito Santo discerniu, ou seja, o Espírito tomou posse, o Espírito tem o poder, o Espírito escolheu. E isso é importante de se dizer, meus irmãos e irmãs, porque isso dá veracidade, isso dá credibilidade. As pessoas iriam crer com mais força. Percebam como é diferente quando tem um padre que aparece de repente. Imagine uma situação como essa. Um padre aparece de repente na sua igreja, na sua comunidade, ou então um coordenador surge do nada, sem qualquer aviso prévio, e aí ele começa a tomar conta de tudo e quer fazer tudo. Você iria gostar? Você iria compreender? Imagina alguém entrar na sua casa e querer mandar em tudo. Você iria gostar? Você iria aceitar algo assim? Provavelmente não. Eu creio que não, né? Mas imagina que o bispo vai até a sua paróquia e ele diz que esse é o novo pároco. Imagina que você acolhe alguém na sua casa
e você dá para essa pessoa a oportunidade de ajudar em casa também. Imagina que você está no trabalho e você recebe um novo funcionário, né? Você acolhe um novo funcionário. E aí você começa a ensinar e depois dá poder para ele. Faz mais sentido. Aqui nós temos então a credibilidade. No lugar do bispo, quem é que dá a credibilidade? Os apóstolos que discerniram a vontade do Espírito Santo. Em tudo isso nós precisamos entender o principal, que é o Espírito Santo quem designa. E designando quem iria para lá junto com Barnabé e Paulo, nós temos então os apóstolos e os anciãos dizendo, saudando os irmãos de Antioquia, das regiões da Síria e da Sicília. Vocês receberão aqueles que o Espírito Santo enviou para vocês. Neles vocês podem depositar sua credibilidade. Neles vocês podem crer. Neles vocês podem depositar sua fé e crer que realmente eles estão ungidos pelo poder do Espírito, que foram escolhidos pelo Espírito Santo. Eis a verdade, eis o desejo do Senhor. Quanto a estes que estão causando perturbações, aqueles que perturbam, aqueles que tiram a paz, aqueles que dividem, estes não são nossos, estes não foram enviados por nós, estes não têm realmente o amor de Cristo dentro dos seus corações. Não liguem para eles. Não os escutem. Não os escutem. Mas pedimos que vocês possam, aquilo que eu falei ontem, né, aquilo que eu falei nos últimos dias, pedimos que vocês possam realmente acolher o que nós estamos decidindo junto com o Espírito Santo. Coisas indispensáveis. Versículo 29, abster-se de carne, abster-se do sacrifício dos ídolos, parar com o sangue de animais, né, oferecidos, não se alimentar das carnes de animais sufocados e não ter uniões ilegítimas, né, uniões que não convêm com a vida cristã. Vocês vão fazer bem se evitarem todas essas coisas. Saudações a cada um de vocês. Versículo 30, nós temos então a despedida de Judas e Silas, que foram para Antioquia junto com Paulo e Barnabé, e assim reuniram a assembleia e entregaram a carta. E olha só, a sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Eles estavam lendo algo que traz credibilidade. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo escreveram uma carta para eles. Muda completamente a perspectiva. Se você recebe uma carta de São Pedro, se você recebe uma carta de São Paulo, você obviamente iria ficar muito alegre. Sim ou não? E é sobre isso. E é sobre isso. É ouvir quem de fato é santo. Escutar a voz do santo, dos santos. Escutar a voz daqueles que realmente foram enviados por Jesus. Prestar atenção apenas naqueles que realmente foram enviados por Jesus. Dar realmente credibilidade àqueles que falam e que fazem a vontade do Pai. Falam e fazem a vontade do Pai. Nestes vocês podem depositar a sua fé. E quando isso acontecer, tudo isso acontecer, seu coração precisa se alegrar, seu coração precisa testemunhar também, seu coração precisa querer perseverar na caminhada. Eu vou louvar-vos, Senhor, entre todos os povos. Não importa o lugar, não importa se é Antioquia, se é Sicília, se é Síria, não importa se é Licaônia, não importa se é Grécia, se é Roma, se é qualquer outro lugar, não importa. O que importa é que nós queremos realmente a tua vontade, nós queremos te louvar e te bendizer. Nós queremos a Ti, Senhor Jesus. Meu coração está pronto, meu Deus. Meu coração está pronto para Te receber. Eu vou cantar, eu vou tocar para a voz. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora para dizer, para louvar, para bendizer por tudo aquilo que o Senhor fez em meu favor, por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio. Não importa o lugar, eu vou louvar a Deus. Não importa com quem, com qual povo, com qual nação, eu vou louvar a Deus. Este é o salmo de hoje. Louvar-vos, Senhor Deus, vou louvar-vos entre todos os povos, entre todas as nações, dar-vos graças. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens é a vossa verdade. Acima de tudo e de todos tu estás, Senhor. O Senhor se eleva, Deus, sobre os céus. Vossa glória está realmente rejubilando, refugindo na terra inteira. Bendito seja o nome do Senhor, porque o que vale, meus irmãos e irmãs, é a força do Espírito Santo. O que vale é realmente o poder de Deus e aquilo que Ele decide. E o que Ele decide é lei, é verdade, é poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, que sempre escolhe aquilo que é perfeito. Sempre escolhe aquilo que é perfeito. Este é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus.
E muito mais do que qualquer coisa que nós podemos ver e vivenciar aqui nesta terra, nós precisamos crer unicamente, verdadeiramente nas palavras do nosso Senhor. Não deixar que as coisas deste mundo nos abalem. Não deixar que as palavras daqueles que não caminham com Jesus nos abalem. Deixar que verdadeiramente o Espírito Santo tome conta de nós e que Ele seja o motivo das nossas decisões diárias e o motivo da nossa caminhada. A força que nos dá avivamento e que nos permite caminhar dia após dia, sem descansar, sem temer, sem ter medo de nada, sabendo que Deus está conosco, que Jesus permanece conosco em todos os momentos, desde que nós também permaneçamos junto com Ele. Vocês lembram do que meditamos no Evangelho nos dias passados? Vocês lembram? Eu imagino que vocês tenham meditado junto comigo nos últimos dias. Aqui nós temos então justamente isso. Parem de apontar o dedo uns para os outros, parem de julgar uns aos outros, parem de falar uns dos outros, parem de causar desavenças entre vocês, parem de causar perturbações, parem de fazer coisas que não convêm com a vida cristã. Amem-se uns aos outros, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu dei a vida por vocês, eu ensinei vocês, eu mostrei qual é o caminho. Eu me entreguei na cruz por vocês, eu me doei completamente, eu lavei os pés de vocês, eu cuidei de vocês, sarei as vossas feridas, eu dei a vocês a unção, o poder do Espírito Santo, eu batizei vocês com água, eu dei a vocês a força do alto, eu dei a vocês água e vinho, eu dei a vocês realmente o pão da vida, eu sou o pão da vida, diz Jesus. Jesus fez tudo isso. O que cabe a nós então, meus irmãos e irmãs? Apresentar esse mesmo Jesus e levar o amor de Cristo para outros irmãos e irmãs que tanto necessitam conhecer essa misericórdia do Senhor. Mas é muito mais fácil apontar o dedo, é muito mais fácil escolher coisas que não convêm, é muito mais fácil escolher tudo aquilo que não é cristão, é muito mais fácil. É muito mais fácil escolher o pecado. Porque no fim das contas Jesus nos convidou para carregar uma cruz. E é por isso que ele está dizendo que aquele que realmente ouve a palavra do Senhor, escuta a palavra dele e acolhe fazendo aquilo que ele ordenou, já não é mais servo, este é amigo. É chamado de amigo, ele nos chama de amigos. Os verdadeiros cristãos são os amigos de Cristo, aqueles que acolhem a palavra do seu amigo, acolhem a palavra do seu melhor amigo e as põem em prática, levando esse mesmo amor para outros irmãos e irmãs. Já não vos chamo mais servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas nós sabemos o que fez Jesus. Ele se sacrificou por nós, por isso somos dignos de ser chamados amigos íntimos do Senhor, do Rei, porque sabemos qual é a vontade do Pai. Ele nos deu a conhecer a vontade do Pai, e essa é a verdade, como diz São Paulo, que todos alcancem a salvação e cheguem à vida eterna. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. E se nós fomos escolhidos por Jesus verdadeiramente, se você crê realmente nisso, então você precisa caminhar com alguém que está em Cristo, não com uma vida velha, não com um espírito velho, não como alguém que simplesmente acha que Jesus não existe. Não, precisamos caminhar sabendo que Deus, em Cristo Jesus, permanece no meio de nós. Seja na Santa Eucaristia, seja nas Sagradas Escrituras, seja no clamor ao Espírito Santo do Senhor. O que então pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder a vocês, diz Jesus, versículo 16. E nós precisamos crer nisso. Quem permanece com Jesus dá frutos. Quem permanece e evangeliza dá frutos. Quem realmente permanece no amor de Cristo, Ele permanece no meio de nós e nós manifestamos o poder do Espírito Santo. E se nós clamamos ao Pai pelo poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo, Ele vai nos conceder tudo aquilo que nós pedimos, desde que nós aceitemos o processo de ser realmente preparados para receber tudo aquilo que Jesus quer nos entregar, todas as graças que Ele quer derramar sobre nós. Mas uma coisa é necessária. E quando eu digo necessária é porque nós não podemos viver sem. Uma coisa é necessária. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É o que nos diz Jesus no Evangelho de hoje. É o que nos pede o Senhor. Como um amigo íntimo, apaziguem tudo aquilo que você puder apaziguar. Cause paz. Traga a paz, leve a paz, sempre que puder. Demonstre amor, paciência, misericórdia. Sorria com frequência. Abrace mais. Fale com serenidade, não queira se exaltar diante de momentos estressantes, difíceis. Eu sei que é muito complicado fazer algumas coisas assim, mas é o que o Senhor nos chama a fazer, que demonstrar mais amor do que ódio, demonstrar mais paz do que desavenças, demonstrar mais esperança do que desespero. Como diz a oração, não é?
É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos e irmãs. Que assim seja. Que nós possamos buscar dessa maneira. Que nós possamos realmente apresentar Jesus dessa forma. Fazer exatamente como Santa Teresinha. Ó meu Jesus, meu amor, encontrei afinal a minha vocação. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua mãe Maria Santíssima e o seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e amem uns aos outros, assim como Jesus nos amou, assim como o próprio Cristo te amou.